Em pouco mais de 2 anos, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante para se tornar uma ferramenta presente na rotina de milhões de pessoas. A IA escreve textos, cria imagens, compõe músicas, desenvolve softwares, auxilia diagnósticos, produz pesquisas, responde perguntas e até participa de decisões empresariais. Mas, afinal, estamos diante apenas de uma nova tecnologia ou da maior transformação da humanidade desde a Revolução Industrial? Estamos vivendo uma época rara na história, um momento em que o conhecimento produzido pela humanidade cresce em ritmo exponencial e, ao mesmo tempo, se torna acessível a praticamente qualquer pessoa. A IA não é apenas uma nova ferramenta, mas talvez a principal conclusão dessa conversa seja que, justamente por causa da IA, característica profundamente humana, curiosidade, ética, criatividade, senso crítico e capacidade de fazer boas perguntas passam a ter ainda mais valor. O futuro provavelmente não será dominado pela IA, mas pelas pessoas que aprenderem a trabalhar inteligentemente com ela. A inteligência artificial veio para ampliar o potencial humano ou para substituir parte dele. É sobre este novo mundo que nós vamos conversar a partir de agora. E com prazer muito grande que nós recebemos aqui em nossa bancada, o Dr. Roberto Botelho, especialista. Eu vou falar aqui, mas dispensa o currículo do Roberto, que é muito conhecido. Especialista em cardiologia, doutor em ciências pela USP, presidente da Fundação Adib Jatene, de apoio do Instituto Dante Pazzanese, e por aí vai. Doutor Roberto, que prazer tê-lo aqui. Depois de tanto tempo, hein? Orley, que bela introdução que você fez. Belíssima introdução, extremamente profunda, e eu acho que ela cria aqui uma oportunidade da gente discutir, porque ela foi muito profunda, e eu estou envolvido nisso. Com a minha primeira patente em inteligência artificial foi em 2017. Então eu estou envolvido muito antes dos Large Language Models. E você foi uma belíssima introdução, e isso é tema de muitas discussões nossas. Muito. Eu estou muito restrito ao ambiente médico, mas também fora. Bela introdução, o prazer é meu estar aqui com você. Toda vez a gente já comenta, né, que o nosso vínculo ele transcende, a gente não fala só a idade. Mas é muito bom estar aqui com você, conversar com o seu público e poder ser útil em compartilhar o que está acontecendo no nosso meio, né? O que está acontecendo no nosso meio e como que isso pode mudar a vida das pessoas. Né? O objetivo, inclusive, dessa série, que nós já estamos, acho que no 4º episódio, o 3º, é exatamente isso, é de tentar desmistificar um pouco isso que muita gente vê, como eu disse na nossa abertura, muita gente vê a inteligência artificial, as startups da vida, como algo assim, coisa do outro mundo. De certa forma, sim, mas que já está impregnado na nossa vida, já faz parte do nosso dia a dia. E essa série, o MTI, Conexão MTI, que é um oferecimento, um patrocínio muito gentil da Área Offices, instalado lá no Polo Tecnológico Sul de Uberlândia. Falar em Polo Tecnológico, Uberlândia, essa região nossa aqui, está despontando nacionalmente, né, doutor Roberto? Você comentou, eu tenho obrigação de citar o MTI e o Polo Tecnológico. O MTI ele foi premiado como um dos maiores centros de aceleração do Brasil. É o maior. Eu conheço com detalhes e já vi mais de 70 startups sendo aceleradas dentro do MTI, e tenho algumas delas que eu carrego comigo para fora do país. Então, Uberlândia e o Polo Tecnológico também é outra iniciativa de gente muito boa, que é uma característica que hoje eu estava conversando com um grupo de empresários, uma característica de Uberlândia. E as pessoas me perguntam lá fora, que água vocês bebem em Uberlândia? Há uma água realmente diferente, que essa água, e é um recado da inteligência artificial, é a água da colaboração. E o Yuval Harari, ele escreveu 21 lições para o século XXI, um best-seller. Sim. E nesse livro, nesse clássico, perguntam para ele, defina em uma palavra qual é a ação mais importante do humano na era da inteligência artificial.
colaboração. Então, quando eu falo de polo tecnológico, MTI e desse ecossistema, Uberlândia tem um ecossistema que é fenomenal. É muito fácil a gente falar das coisas no superlativo, mas quando você fala com dados, porque o superlativo toda mãe acha que o filho é o mais bonito. Sim. Mas quando você tem dados, e eu preciso compartilhar com o nosso ouvinte que é muito bom a gente saber que num Brasil que a gente fica preocupado com os valores, com a educação, o que se leva para as crianças nas escolas, Uberlândia tem produzido muita coisa. Eu tenho vários exemplos de startups, a gente pode caminhar por elas, e eu vivo isso, que o nosso meio, no meu ecossistema de saúde em Uberlândia, eu já gerei, junto com o time do ecossistema, 16 startups que estão rodando, todas com inteligência artificial, estão rodando em vários países, mas nascida por inteligências daqui. É gente da Universidade Federal de Uberlândia, da engenharia, da computação, e são pessoas espetaculares que estão estudando computação, que estão estudando matemática, que estão estudando algoritmo, e não estão estudando essas outras coisas que a gente fica vendo por aí. Então, Uberlândia é um polo realmente que precisa ser destacado, e essas pessoas contribuem. Vou te dar um exemplozinho desenvolvido dentro do MTI e que a gente emprega hoje, eu estou levando para o mundo inteiro. É uma startup que foi desenvolvida, separa o dado do metadado, nós chamamos de federação de dados. Isso é muito importante para a Lei Geral de Proteção de Dados e muito importante para que a gente tenha acesso ao dado e a inteligência artificial possa trabalhar com um volume enorme de dados sem ferir a LGPD. E com isso, nós convidamos os detentores de dados, quem tem dado, hospitais que têm data, que têm prontuários, etc. E é uma startup nascida aqui em Uberlândia, que se chama Decode Data. Isso transforma radicalmente a possibilidade de você fazer pesquisa. Eu te dou um exemplo muito simples. Quando eu quero estudar a incidência de um problema de colesterol na população, um tipo de colesterol mais raro, que é a lipoproteína Azinho. Nós procuramos numa base de dados de dos 3 maiores hospitais do Brasil, em São Paulo, nós procuramos pacientes com aquele problema. Nós achamos dentro dessa base de dados 15 pacientes. Aí o Decode veio num laboratório local de Uberlândia, que é muito menor que esse hospital de São Paulo. Encontrou 150 pacientes. Olha só. Por quê? Porque ele fez uma mineração de metadado. Foi mais aprofundado. E ele tem acesso a mais informação. Isso foi criado aqui em Uberlândia. Qual que é a importância disso para a pesquisa? Existe uma pesquisa chamada de mundo real, que a indústria do dispositivo ou do remédio, ela cria uma molécula. E ela estuda aquela molécula, por exemplo, para hipertensão arterial. Mas ele quer saber qual o efeito dessa molécula na imunidade, qual o efeito dessa molécula na queda de cabelo, qual o efeito dessa molécula na visão das pessoas. Então ele precisa fazer um estudo de mundo real sobre aqueles efeitos. E o estudo de mundo real, esse Real Data, ele é feito em cima do metadado. Então essa startup daqui, de Uberlândia, está aqui do seu lado, ela está transformando o mundo por essa procura de metadado. E a inteligência artificial, quando o computador quer pegar aquele dado... Porque o que é a inteligência artificial? Ele é um tripé. É um tripé de processamento computacional de um lado, e os computadores estão crescendo em cálculos por segundo. Isso gera dado. Esse é o segundo tripé, dado. E o terceiro tripé, eu tenho computador aqui, eu tenho dado aqui. O terceiro tripé é o algoritmo, que vem de álgebra, que é o cálculo matemático desse dado para que eu crie um output, que é um resultado. Sim. Então, com esse tripé, eu faço a inteligência artificial. Ela depende disso, ela depende de dado, muito dado, qualidade do dado, validade do dado, depende de capacidade computacional. Então, quando a gente tem cabeças que vêm aqui e criam um algoritmo, essa moçada de Uberlândia, essa moçada que sai aqui da universidade, eles criam esses fenômenos que transformam. E eu, dentro dessa pergunta que você colocou, que as pessoas têm preocupação, isso é bom, isso é ruim, isso vai atrofiar cérebro, isso vai substituir o humano,
eu não tenho dúvidas que depois a gente pode conversar sobre a pirâmide do conhecimento. Essa pirâmide, a base dela é contextualizar dado. Logo depois que você contextualiza, eu recebo dados, eu preciso contextualizar. Cada informação, dado que eu tenho, que eu contextualizo, vira a segunda base, que é a informação. Essa informação, se eu entendo o significado dela, o valor dela, eu gerei conhecimento. Em cima do conhecimento, que veio da informação, que veio da contextualização do dado, em cima do conhecimento, eu emprego aqui uma coisa que é só humana, um insight. E a partir do insight, eu gero a sabedoria. E depois, o propósito me faz tomar decisão. Então, essa é a pirâmide do conhecimento. O que a inteligência artificial fez com ela? Tornou acesso do dado à decisão, essa viagem ficou mais curta, porque ela é condensada. Então, o humano que usa essa pirâmide para ficar aqui no pico dela, tomando a decisão a partir do insight, esse humano vai se diferenciar. E tudo que diz respeito ao humano vai ser muito melhor porque ele tem inteligência artificial. Eu cito aqui 50 exemplos para vocês que todos que estão ouvindo vão ficar felizes da vida. Agora, se eu chego no ápice da pirâmide e uso a tomada de decisão a partir do propósito para o lado ruim, aí nós vamos falar de drone para guerra, etc, etc, etc. Mas eu sou um otimista por viver inteligência artificial, por viver essas operações de inteligência artificial, e eu posso trazer números aqui para as pessoas entenderem o que esses números estão fazendo no nosso dia a dia. Doutor Roberto, esse ensino formal que a gente vê hoje, primeiro, o maternal, o primário, o ginásio, o clássico, que são cursos antigos, como é que fica esse tipo de ensino, esse tipo de cultura com essa inteligência artificial, que são diametralmente opostas, né, em termos de realização e de conhecimento? Eu tenho uma visão, Lei, que o que a inteligência artificial ela faz? Vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem. Eu posso estudar matemática, eu posso estudar botânica, eu posso estudar zoologia. Então, eu invisto horas e horas e horas estudando botânica para ter uma cultura daquilo ali. Com a inteligência artificial, eu tenho acesso a essa informação assim. Ou eu, no meu caso aqui de médico, eu gastei 200, 300 horas para aprender o eletrocardiograma. Eu não preciso disso mais. Então, o que nós temos que fazer agora? E aí eu discuto muito isso porque eu tenho filhos na escola. E eu acho que o maior valor da escola é a networking. É você conviver, ter o convívio social com as pessoas. Porque hoje o conhecimento, nós temos uma coisa de estudar uma coisa, vai que eu preciso, que é o just in case. Sim. Não, eu quero estudar, tem tanta informação que eu quero estudar o que eu preciso agora, que é o just in time. E como a gente tem acesso a muita informação de altíssima qualidade capilar, se eu condensar isso num programa fechado, eu posso estar restringindo a capacidade daquele cérebro em se desenvolver. Então, é claro que a gente sempre fala de reforma curricular em todas as áreas. Reforma curricular na medicina, reforma curricular no ensino médio. Essa reforma curricular, eu não queria estar sentado na mesa das pessoas que estudam isso. Mas o que a gente sabe, o que a gente observa é que, pro bem, veja o que nós vamos fazer para as nossas crianças. E quem não fizer isso vai ficar muito para trás. Nós vamos ter que usar o tempo das nossas crianças para que elas desenvolvam as habilidades neutras. Eu não preciso gastar o cérebro de uma criança para fazer o que a máquina vai fazer. Eu vou precisar dessa criança para habilidade neutra. Eu vou ter que desenvolver nela a criatividade, eu vou ter que desenvolver nessa criança uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual. Eu vou ter que introduzir para essa criança um autoconhecimento. É muito profundo o autoconhecimento, para a pessoa se autoconhecer e saber o que ela tem que desaprender. Desaprender. E uma palavra muito importante que nós temos que dar para as crianças hoje, e eu vivo isso, a palavra mais importante:
flexibilidade. Eu preciso dar para essa criança flexibilidade, porque ela faz um curso de medicina e faz radiologia, que é a interpretação de dado puro. Sim. Aí daqui a pouco a inteligência artificial faz tudo o que ela estava fazendo. Ela tem que ter flexibilidade para mudar. Isso a gente chama de pivotar. Então, essas habilidades neutras, depois a gente pode discutir sobre isso, elas são as habilidades que nós temos que entregar para as nossas crianças no ambiente da inteligência artificial, para elas usufruírem da riqueza da inteligência artificial. O senhor diria que aí entra nessas habilidades neutras aqueles conhecimentos básicos de moral e bons costumes, de ética, de bom comportamento, educação, aquela educação familiar, aquela coisa. Isso entra nesse... Eu tive um professor, ele não está mais entre nós, ele era um húngaro, falava 7 idiomas, visitou mais de 150 países, era professor da Universidade de São Paulo, professor Georg Bon, muito culto. Ele criou a disciplina de informática médica na Universidade de São Paulo. O professor Georg dizia que a filosofia guarda o lugar das coisas. Então, as pessoas e as crianças, eu vivo isso todo dia, porque eu estou envolvido com inteligência artificial, eu vejo os médicos angustiados de querer saber como que será o nosso amanhã, o que vai sobrar para os humanos. A filosofia guarda o lugar das coisas. E a filosofia guardando, então nós não estamos voltando, nós estamos acessando. Isso vem de Spinoza. Sim. Spinoza, que ele falava dos 3 gêneros do conhecimento, né? Que o terceiro gênero do conhecimento é esse que nós estamos procurando, que é o gênero do conhecimento que você busca do insight, ele está pronto. Eu não tenho que construí-lo. O segundo gênero eu construo com metodologia científica, com dados. E o primeiro gênero é um gênero básico, que não tem substância e que não tem validade, tem muito ruído. A inteligência artificial, ela está tirando o ruído para nos entregar sinal. Então ele melhora o segundo gênero e nos leva diretamente para o terceiro. Então, te respondendo, eu tenho absoluta convicção, é assim que eu tento educar meus filhos, porque agora nós vamos entregar para ele essas habilidades neutras que remetem a isso, aos valores do humano, do que é humano, demasiadamente humano. É aquela coisa do bom dia, boa tarde, muito obrigado, que são fundamentais. E a inteligência emocional, né? A inteligência emocional, porque o humano ele vai ter mais tempo, ele não vai ter que ficar trabalhando 12 horas por dia para fazer tarefas que o computador faz para ele, mas ele vai ter tempo para poder olhar no olho da outra pessoa e dar um sorriso. E entender que o sorriso que ele dá, a linguagem corporal de um sorriso, ela abre portas para uma negociação. Então, o humano, você está vendo isso, a gente vê isso, que as pessoas perdem essa sensibilidade porque as métricas que as classificam na sociedade e nos negócios e no chamado sucesso, essas métricas são métricas materiais, que foi motivo de um prêmio Nobel de Economia por um psicólogo, que é o Kahneman, né, que escreveu Pensando Rápido e Lento. Então, essas questões de valores e de habilidades neutras, elas vão ser hipertrofiadas. Os nossos jovens, eles estão sendo forçados a perder. Porque eu pego um jovem aí que está se preparando para um vestibular. Vamos falar aqui publicamente, que coisa mais ridícula que é o Enem. Que coisa ridícula, que atraso é o Enem. Como que nós submetemos os nossos jovens a essa estupidez? Atrasado, né? Atrasado, eles estão gastando o seu lobo frontal com inutilidades. Agora pior, eu digo pior que as inutilidades, estão gastando com retrocessos. Onde já se viu eu pegar o meu jovem hoje e perguntar para ele como que ele classifica linguagem neutra ou gênero? Eu quero que o meu jovem entenda matemática, entenda ciências, entenda química. Então, quando eu consigo entregar essa lacuna do conhecimento e do processamento da informação para a inteligência artificial, eu vou livrar esse jovem. Eu sofro quando eu vejo os jovens perdendo noite de sono para estudar para uma prova de um Enem. Não é isso que eu quero. E às vezes eu vou ranquear, porque eu estou ranqueando esse indivíduo para entrar no ensino superior. Eu quero ranquear as pessoas preparadas para aquele nível. E as que não tiverem, eu preciso preparar. Eu quero pegar o meu jovem e levá-lo até o fim da jornada do conhecimento, da educação, para transformá-lo para a sociedade. E o que esses concursos fazem? Então, eu acho que a inteligência... O que substituiria o Enem, doutor?
Então, eu acho que, como nós teremos um apoio da inteligência artificial para essas avaliações, para esses processos que nós não precisaremos de neurônios, vai sobrar mais tempo para eu avaliar a habilidade neutra dessas pessoas. Então, essa substituição, ela vai procurar esses valores. Eu preciso avaliar as pessoas. Como que eu estou avaliando uma pessoa com uma questão dessa natureza que não tem nenhuma utilidade prática para o ambiente que nós estamos da construção de projetos? Então, o que eu estou entregando para essa pessoa? Agora, eu acho que a inteligência artificial, ela vai, e o Yuval Harari falou isso no livro dele, que é um desafio. Haverá gaps, que são distâncias muito grandes entre as pessoas que você falou na sua introdução. As pessoas que dominam a inteligência artificial vão substituir as que não dominam. Esse é um ponto. Os países que dominam a inteligência artificial, com muita distância, já estão atropelando aqueles que não o fazem. E nós, Brasil, somos candidatíssimos a um retrocesso histórico. Se nós compararmos o nosso investimento, se nós compararmos com Singapura, se nós compararmos com a Coreia do Sul, nós temos uma diferença tão grande. Só que agora o resultado ele está exponencialmente aumentado. Então a diferença que eu tinha de uma criança que conseguia estudar na Suécia, no programa do ensino básico da Suécia, para um indivíduo que fazia um ensino no Brasil ou no Chile, a diferença era muito pequena. Agora, entra numa sala de aula nos Estados Unidos, vê a grade. Eu vejo nos programas de medicina, todos os alunos estão utilizando a potência da inteligência artificial associada às habilidades neutras. Então nós precisamos, o recado final, um recado sintético. Temos que ver com otimismo, com bons olhos e buscar esses valores para que a nossa sociedade não seja incluída nesse vácuo. E o Yuval Harari fala, haverá populações de inúteis e nós teremos que criar bolsas para manter os inúteis. Que não sejamos nós os inúteis, que sejamos nós, a nossa sociedade, que ela possa contribuir com a construção. E ao longo da nossa conversa eu posso dar exemplos concretos de construção que mudam a vida das pessoas. Vamos falar do Prêmio Nobel de Química de 2024, que foi inteligência artificial, o grupo AlphaFold, que sintetizou 200 milhões de moléculas. Nos últimos 60 anos, a ciência sintetizou... Através da IA. Através da inteligência artificial. E o que ela vai fazer com isso? Ela vai fazer mais diagnósticos de doenças e vai fazer mais tratamentos. Ela está trazendo um capítulo de longevidade absurdo. E com isso, o que eu vou fazer? Eu vou economizar, eu vou diminuir, eu vou aumentar a produtividade, eu vou diminuir presenteísmo, eu vou diminuir absenteísmo, eu vou melhorar a saúde das pessoas, eu vou melhorar a saúde mental das pessoas com novas moléculas. E a inteligência artificial fez 1000 vezes mais moléculas do que os homens fizeram em 60 anos. Isso não é bom para a nossa sociedade? Isso é fantástico para a nossa sociedade. A nossa capacidade. E quando a gente vai para a eficiência, eu te mostro dados concretos de inteligência artificial que eu coloco dentro do hospital, aqui dentro do MC. Eu coloco uma inteligência artificial que me traz 18% de eficiência administrativa, 18%, isso é muita coisa. Se eu falar que eu vou melhorar o resultado de um hospital em 18%, vai sobrar tempo para ele olhar para coisas mais relevantes dentro dessa complexidade. Então, o recado é esse, é que há um otimismo, mas há que haver responsabilidade e liderança. Criou-se um novo cargo, que a gente vê o CEO, Chief Executive Officer, a gente vê o CFO, Chief Financial Officer, hoje tem o Caio. O Caio é o Chief of Artificial Intelligence Officer. Então nós temos que ter o nosso Chief of Artificial Intelligence Officer para nos ajudar a ter a potência dessa inteligência artificial e não sobrar mais tempo. Eu, profissional, hoje, eu tenho muito mais tempo. Eu vou te dizer que eu estou com 50% do meu tempo liberado. 50%.
por causa do apoio da inteligência artificial que eu tenho para fazer relatórios, para fazer slides, para estudar, para trazer informação, para planejamento. No dia a dia nosso, né, doutor Roberto, a gente vê isso. Aqui em nosso estúdio, por exemplo, tem pouco tempo que a gente está aqui, o que a IA nos ajudou, tem ajudado, entendeu? Na condução dos negócios nossos, dos nossos programas, o tempo que a gente ganha em cima disso. É impressionante, impressionante. E aí nos sobra tempo para fazer o que só nós podemos fazer, que é um insight. É um insight. Aí a inteligência artificial não vai fazer um insight, ela não tem condição de fazer um insight. Aí sobra tempo. Agora, se nós não tivermos essa revisita às habilidades neutras, e existe uma conversa muito interessante nesse campo, porque nós temos o Aldous Huxley, no Portas da Percepção, Sim. Ele dizia que o cérebro é uma válvula para restringir a nossa limitação em processar dados. Então, é uma válvula que nos protege para a gente não ter acesso a toda a informação disponível. Esse é do Aldous Huxley. Agora, se eu tenho uma ajuda de um processador potente, que já hoje ultrapassa o meu neurônio, se eu tenho essa ajuda, eu posso agora então trabalhar para abrir os meus portais da percepção. São técnicas que você faz. E essas técnicas vão com as habilidades... De certa forma vai contrariar o cérebro. Ela não vai contrariar, porque eu acho que ela vai abrir os portais para que você possa buscar informação e você vai processar. Vamos ser claros para as pessoas não acharem que a gente está ficando louco. Uma das maiores descobertas da humanidade que salvou a vida das pessoas foi da insulina. Para tratar o diabetes. Antes disso, as crianças que nasciam com o diabetes tipo 1 morriam. Quem descobriu a insulina? Como? Através de um sonho. Através de um sonho lúcido, ele trouxe a insulina. A química é importante para a nossa vida? A tabela periódica veio de um sonho. Sonho de Mendeleev, tem o livro, vocês podem ler o Sonho de Mendeleev. E a química orgânica também veio de um sonho. O anel de benzeno, que é a base da química orgânica, ele veio de um sonho. E o autor sonhou que a cobra estava comendo o próprio rabo. E formou o anel de benzeno. Quando ele acordou, ele viu. Então, há inúmeros relatos na história do conhecimento, da inovação. O Google veio de um sonho. A inteligência artificial, Geoffrey Hinton, pai da inteligência artificial, está gravado no YouTube. Ele viu a inteligência artificial num sonho. Então, Isso seria o cérebro que está mandando essas informações. Essa é uma discussão profunda. A teoria reducionista, materialista e a não materialista. Porque há uma teoria de que essa informação ela hospeda o cérebro, mas ela não é criada pelo cérebro. Não vou entrar nessa discussão, ela é muito profunda para físicos e é uma discussão bastante profunda. Mas o que acontece, e hoje a gente tem neurociência que mostra isso, quando eu estou num ambiente, num momento de criatividade, há áreas do cérebro que se ativam. É uma conexão do pré-frontal com uma área do centro do cérebro. A neurociência mostra isso nitidamente. Quais os momentos que eu ativo isso? Em momentos que eu estou parado, do ócio criativo, de meditação. Então, aí por isso que eu estou dizendo de valores neutros. Então, é possível ativar o cérebro para que ele abra sua criatividade? Sim. E aqueles que viram criatividade ao longo da vida, mesmo nas coisas triviais, vocês vão lembrar, vão concordar comigo, que às vezes você está com um problema. Enquanto você está em cima do problema, você não consegue resolver o problema. Fala, eu vou tomar um café, saio, vou pegar a bicicleta, vou dar uma volta, estou subindo uma montanha com a bicicleta, pum, vem um insight. Esse mecanismo neurofisiológico está descrito. Porque nesse momento que você largou o problema, você saiu para pensar em nada, que você foi andar de bicicleta, ou você foi dirigir, você foi pensar em nada. Esse ato de pensar em nada e premeditadamente pensar em nada, você conecta essa área da criatividade e a neurociência já mostrou isso. Então isso é uma coisa sublime. E como que a inteligência artificial entra nisso? Porque ela nos dá tempo para que eu pare. Hoje eu só faço 4 reuniões importantes por dia. Eu aprendi isso com Jeff Bezos.
da literatura dele. Sei. Por quê? A gente tem o hábito, né, de querer produzir muito e você marca reunião de hora em hora. Você faz 10 reuniões por dia. A produtividade é um desastre. É um desastre. Então eu tenho que ter um tempo, porque eu vi uma máxima muito interessante. A máquina, quando você aperta o botão de stop, ela para. O humano, quando você aperta o botão de stop, ele começa. Eu não estou falando para as pessoas pararem, mas eu estou falando para as pessoas que nós precisamos de tempo para ativar o mecanismo neurofisiológico da criatividade. E quem que vai nos dar tempo? A inteligência artificial. Ela vai, já me dá tempo, já te dá tempo, o seu estúdio tem tempo, e as pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, porque quem usa hoje agentes de inteligência artificial, eu tenho agentes que compram passagem para mim, me organizam toda a logística. Isso poderia me tomar tempo. Então, nesse conjunto, eu sou profundamente otimista, sei tenho observado aí os problemas que a gente pode ter, né? Nós acabamos de ver hackers entrando em contas bancárias e os fakes, etc. Mas eu tenho me concentrado só no lado bom. É um ônus também, né, de tudo isso que vem por aí, né? Tudo na vida tem o seu trade-off, né? Você tem o pró, o contra. Crescer é sobre ter espaço para evoluir e se cercar das conexões certas. No Polo Tecnológico Sul de Uberlândia, o Area Offices entrega salas prontas e lajes corporativas de alto padrão, em um ecossistema que reúne tecnologia e inovação. Se você prioriza uma localização estratégica e um posicionamento que amplia oportunidades, venha conhecer o Area Offices, onde a flexibilidade acompanha cada nova etapa. Doutor Roberto, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. E os data centers, que estão demonizando tanto, uns falam que vai ser um paraíso, a realização dos municípios que possuem, que abrigam esses data centers. Questão de consumo de água, consumo de energia, ruído, som. Como é que o senhor vê isso? Esse é um tema muito polêmico, eu já mergulhei muito nesse tema, então a gente tem alguns aspectos para olhar para ele. Primeiro, o Fed, o Banco Central Americano, ele publicou em maio desse ano uma informação de que, e está público, uma informação de que o modelo de negócio desses data centers de IA não para em pé. E as operações que estão investindo nisso não estão conseguindo fluxo de caixa, porque o ciclo de vida de um data center não consegue pagar a conta dele. Então, isso é um problema difícil, que as pessoas estão discutindo isso, os grandes operadores de data center de IA. Então, é uma dificuldade a sustentabilidade. O grande problema do processamento de dados com supercomputadores, eu nem estou entrando na computação quântica. O grande problema é um problema muito, muito sério em resfriamento, em consumo de água, em consumo de energia. Então, sem dúvida, isso tem que ser muito bem discutido quanto ao equilíbrio de um ecossistema onde ele se insira. Então, veja, nós temos aqui um desafio, porque se nós, por qualquer medida, tomamos a decisão de instalar um data center de IA na nossa geografia, é preciso que a gente tenha bem balanceado qual é o consumo que nós teremos disso, de água, de energia e a sustentabilidade do modelo. Se ele vai parar em pé, porque o Fed anunciou que ele não vai parar em pé. Então nós temos que procurar solução para isso. O outro lado do ecossistema é a gente conversar com o ecossistema e saber o quanto isso traz de valor para o nosso ecossistema. Nós acabamos de falar que Uberlândia é uma cidade privilegiada, realmente é, porque gera muitas startups. Nós precisamos ter um data center aqui para trabalhar com isso? Não. Você pode usar um data center que esteja na Lua, mas quando você cria uma infraestrutura, você atrai as necessidades daquele negócio, as necessidades paralelas, você passa a ser um centro de logística daquilo. Então, eu acho que isso é favorável para uma comunidade, porque isso vai gerar emprego, mas vai gerar emprego qualificado e vai nos aproximar dessa cadeia produtiva.
Quando eu monto uma fábrica de automóveis, eu tenho a cadeia produtiva, tem alguém que faz o pneu, alguém que faz o farol, alguém que faz o banco. O paralelo, né? E essa cadeia produtiva, ela está associada a uma produção de alto valor agregado. Sim. Aí quando eu falo de uma produção de data center, altíssimo valor agregado. Então, nós temos que balancear isso e saber que tipo de recurso nós temos e o que isso vai trazer para a nossa comunidade. Mas analisar isso com frieza, analisar com um plano de negócio, e não analisar com paixão, né? Até onde eu mergulhei nesse aspecto depende muito de cada região, né? Porque você pode instalar um negócio desse numa região que é carente de água, você vai limitar para aquela população. Carente de energia, nós já vivemos problema de energia aqui. Sim. E nós tivemos que fazer um consórcio para concluir a obra do MC, porque a CEMIG não conseguia entregar energia para que a gente construísse um hospital. Então, eu não tenho essas informações para te passar, mas esse contexto, eu acho que, sim, é uma iniciativa de altíssimo valor agregado. E é muito bom estar próximo das iniciativas de altíssimo valor agregado. Por quê? Elas só vão atrair os negócios dessa natureza. E Uberlândia hoje, se não for o maior, ele está entre os 3 maiores processadores de IA da América Latina. Uberlândia. Por quê? Por causa de empresas que estão aqui e que geram esse consumo de dados de IA. Então, estar próximo de um data center, e nós temos esse ecossistema, eu não sei se a nossa comunidade sabia disso, que Uberlândia está entre as 2, 3 cidades da América Latina em processamento de IA. Uberlândia já está na frente nessa área desde a época da internet, né? Que começou com Martins, na época, a UFO, depois Cargill, e grandes empresas que vieram para cá e começaram a montar esse grande sistema. Doutor Roberto, dentro disso que a gente falou até agora, o senhor acredita que, é uma pergunta que pediram que eu fizesse para você, que de certa forma a gente está, com a inteligência artificial, de algum modo, a gente está terceirizando a arte de pensar, a faculdade de pensar? Essa pergunta é fantástica. Quem te pediu para fazer, eu até agradeço, porque realmente existem dados de neurociência mostrando que existe um negócio no cérebro que é a neuroplasticidade. Quanto mais você usa, mais desenvolve não só número de neurônios, velocidade de conexão de neurônios, como diversidade da rede de neurônios. Então, hoje, quando eu estou consciente, eu posso estar ativando aqui 100 mil conexões cerebrais nesse momento, 100 mil. Eu posso multiplicar isso para 1 bilhão de conexões com a mesma estrutura física cerebral. E eu faço isso com estímulos, né? Então, se eu começo a estimular muito a área cerebral, ela vai para isso. Isso serve para a pessoa saudável, como serve para a pessoa que teve um problema. Então, a pessoa que teve, por exemplo, um AVC e destruiu uma área do cérebro, a neuroplasticidade, por exemplo, a área da voz ou a área da escrita, a neuroplasticidade mostra que o cérebro tem a capacidade de desenvolver novos neurônios e desenvolver função daquele neurônio em outro. Isso está bem documentado. Agora, respondendo à sua pergunta, também está documentado que à medida que a gente avança no uso da inteligência artificial, nós estamos diminuindo o processamento cerebral e diminuindo cognição daqueles aspectos específicos. Então, se eu deixo de usar o meu cérebro para cálculo matemático, que eu ganhei uma calculadora, a minha atividade cerebral vai diminuir. Se eu diminuir, isso está acontecendo. Então, respondendo objetivamente, sem dúvida, a inteligência artificial está promovendo uma redução de atividade cerebral nessas áreas específicas. Sem dúvida. Agora, isso é bom ou ruim? Nós vamos ter que ver no futuro. Por quê? Porque na evolução do humano, desde o Homo sapiens, ele teve um período que ele aumentou em mais de 300% o volume do cérebro. Será que na nossa evolução, e há quem diga do Homo digitalis, nós estamos saindo do Homo sapiens para o Homo digitalis, e a mutação que está acontecendo do Homo sapiens para o Homo digitalis vai fazer um animal diferente, com a cabeça menor, talvez um pré-frontal menor, e realmente o cérebro pode diminuir. Isso pode ser parte da evolução. Não sei te dizer, mas eu estou atento
para que o que eu vejo, o humanoide, o Homo sapiens, que utiliza inteligência artificial, ele vai ter melhores resultados e melhores indicadores do que aquele que não utiliza. Mas, de fato, há uma diminuição, sim. Mas será que essa inteligência artificial não está diminuindo, que nós não precisamos mais? Nós temos várias funções no nosso organismo que, ao longo do mecanismo da seleção natural, elas vão hipertrofiando, atrofiando ou mesmo sendo abolidas. Então, essa é uma pergunta que a resposta a gente vai ver com o tempo, mas há uma modificação cerebral, tanto anatômica quanto funcional. Dentro disso que o senhor disse, o senhor acredita que a criatividade humana, então, ela pode ser substituída? Não. Com esse atrofiamento, vamos dizer. Esse é o ponto. Esse é o ponto mais delicado que eu estou estudando agora. Eu acho, e tem muita gente, muita publicação, que mostra que é exatamente esse o maior avanço que nós vamos ter, e eu acho que é onde nós temos que nos prender. Eu acho que a área que a inteligência artificial não tem tocado é a área do insight, é a área da criatividade. E essas áreas que são chatas, boring, de processamento neuronal, à medida que a gente vai ter um ajudante para processar essas coisas, eu vou ter mais tempo. Então, a expectativa é o oposto. Mas não é o oposto que seja uma consequência natural. Então, se eu for usar a inteligência artificial, eu vou ficar mais criativo. Não. O que a gente prega aqui é que nós, humanos, busquemos esse estímulo à criatividade. Por isso que eu estou falando das habilidades neutras. A gente tem que buscar os ambientes de mais criatividade. Quer dizer, vamos diminuir o tempo das nossas crianças sentadas no banco de escola, ruminando informação inútil. Vamos dar para elas... Esse modelo tradicional de ensino, então, o senhor já deu uma lapada boa sobre isso. Esse modelo tradicional de ensino, ele vai acabar? Eu não sou da área de pedagógica, eu não sou dessa área, mas aí é uma opinião pessoal, uma visão minha. Sim, é isso que a gente está buscando. A minha visão, respeito muito quem pensa diferente, mas eu acho que isso está completamente em caminho de abolição. Porque os nossos jovens, eles não precisarão mais passar por esse fadonho processo de busca de informação desnecessária. É o que nós estamos falando. Aí é um ponto muito importante, que eu vejo muito... Você pegar os cérebros mais brilhantes da humanidade, vamos falar aqui do Steve Jobs, vamos falar do Elon Musk, são cérebros muito brilhantes. O que caracteriza essas pessoas? Sinal. O que é o sinal? Tirar ruído para gerar sinal. Eu posso pegar aqui uma tonelada de informação e não chegar a conclusão nenhuma. Eu não tenho sinal. Essas pessoas, elas são capazes de pegar toneladas de informação e chegar a uma conclusão em sinal. Então nós temos que agora começar um modelo educacional de entregar informações que gerem conhecimento, que gerem sabedoria, que gerem uma tomada de decisão a partir dos insights. Então, a minha impressão é que nós humanos agora temos que buscar ativamente os exercícios de criatividade, porque o nosso cérebro vai ter mais tempo para isso, e não o contrário. Então, eu não estou nem um pouco preocupado que o modelo educacional que os nossos avós tinham agora não vai ter mais. Não tem problema nenhum. Eu acho que nós temos que, como humanos, estar atentos para essa oportunidade que a natureza está nos dando, de agora hipertrofiar a nossa criatividade e para isso, claramente, a neurociência mostra, eu preciso ter tempo para isso, eu preciso ter momentos de que eu saia daquela atividade de processamento neuronal para eu ter os insights e ter as criatividades. Numa escola, doutor Roberto, ou no primário, no ginásio, mesmo no superior, numa escola de medicina, por exemplo, numa prova de determinada matéria ali, o professor pode questionar se o aluno usar a inteligência artificial para responder as questões propostas para ele? Essa é uma questão muito bem colocada, e a gente vê o que me interessa... Porque o cara não vai precisar nem de estudar, né? Depois de apostila, de nada. Não, mas o que me interessa, quando eu ofereço a um jovem um processo educacional, eu quero que o cara estude medicina para que ele se torne um bom profissional e que entregue resultado para a população. Então, quando eu olho a ferramenta de inteligência artificial que ele está utilizando, eu preciso
olhar se essa ferramenta está interferindo na cognição dele de me entregar o output. Então eu não tenho nenhum problema. E esse modelo eu acabei de ver a semana passada na Columbia University. Problema nenhum do aluno utilizar inteligência artificial, desde que não interfira na criação da consciência para o output daquela decisão. No caso da medicina. Então eu não tenho nenhum problema que um aluno de medicina utilize a inteligência artificial para saber qual é o trajeto do nervo vago. Eu não preciso que ele vai decorar o trajeto do nervo vago, mas eu preciso que ele tenha tempo para adquirir uma habilidade de fazer um procedimento cirúrgico. Então, te respondendo claramente, as grandes instituições do planeta estimulam a utilização de inteligência artificial e agora estão ampliando o tempo dedicado às habilidades neutras para criatividade. A criatividade útil. Porque não me adianta ter a criatividade inútil. Eu tenho que ter uma criatividade útil que vai gerar resultado. Então, já há quem proponha que eu modifique uma pós-graduação de uma faculdade, que eu crie uma pós-graduação, as pessoas fazem tese de mestrado, doutorado, pega a tese, põe na prateleira, nunca mais olha para ela, ela não tem utilidade nenhuma prática. Já há iniciativas de transferir esse conhecimento para que esses alunos, em vez de ir para uma pós-graduação sensu estrito, eles vão fazer uma startup, desenvolver uma startup para desenvolver algo de valor para a sociedade e que seja aplicado na prática clínica. Problema nenhum usar inteligência artificial. Então eu vou fazer uma tese de doutorado. Eu devo ter perdido, na minha tese de doutorado, 80% do meu tempo cuidando de formalidades, tabela, página, formatação, idioma, cores. Para que isso? Então, se eu entregar para a inteligência artificial fazer tudo isso, mas a ideia da tese e o resultado original da tese, a inteligência artificial não vai interferir. Então, eu não tenho problema. E, pelo contrário, eu tenho que estimular. E o que está acontecendo com os países? Os países que estão preparando os seus jovens para trabalhar assim, é claro que esses jovens vão ganhar posições de trabalho. Uma informação, existe hoje no mercado dos países evoluídos, especialmente nos Estados Unidos, já existe o High Impact Individual Collaborator. O que é isso, High Impact Individual Collaborator? É aquele indivíduo de alto impacto para as empresas. Porque uma empresa hoje, ele contrata, né, esses diferentes profissionais, o CFO, etc., eu já falei aqui no início. Então, o que é esse High Impact? É o cara que utiliza inteligência artificial e ele cobre as funções de 6 profissionais altamente qualificados. Então, eles se apresentam para a empresa, se candidatam a vaga de trabalho e chegam e pedem 5 vezes o salário de um diretor executivo. Explicando para ele, não sou diretor executivo, eu vou fazer seu RH, eu vou fazer seu financeiro. Se eu não preparar os nossos jovens para ir para o mercado como um High Impact Individual Collaborator, eu estou prejudicando o meu jovem. Agora eu vou falar com ele pudico, eu não quero que você use inteligência artificial, está proibido usar na sala. Ele vai sair da faculdade, vai sair do curso, vai para o mercado e vai tomar bomba no mercado, porque o mercado vai querer aquele cara que usa para ser um High Impact Individual Collaborator. É uma visão pessoal, mas eu estou vendo isso no mercado. É muito interessante isso. Esses dias eu assisti uma entrevista de um técnico do MTI, numa entrevista para televisão, falando sobre esse... Como é que eu vou dizer? No RH de uma empresa, por exemplo, usar a inteligência artificial no RH de uma empresa para seleção de determinado funcionário para ocupar determinado cargo, entendeu? Como é que você vê essa coisa do tecnológico lidar com necessidades essencialmente humanas? Que a inteligência artificial vai falar, não, aquele cara ali, esse perfil aqui é o ideal para aquela função. Eu vejo com muito otimismo, porque eu vejo que o mesmo entrevistador, eu acho que o RH é um dos departamentos mais importantes de uma empresa, se não for o mais importante de uma empresa. Sim. E eu fui entender a complexidade do RH quando eu comecei na Fundação Adib Jatene. Ali eu fui entender, porque é uma organização, hoje a gente tem lá 1.800 colaboradores. Então o RH é crítico, porque o RH ele tem que ter informação
de várias áreas, ele vai interagir com várias áreas do conhecimento da empresa, da saúde da empresa. Então, eu tenho essa experiência porque dentro da Fundação Adib Jatene, nós utilizamos inteligência artificial para conciliar o financeiro com o RH. Então, eu acho que o diretor de RH de uma empresa que está empoderado por inteligência artificial, ele vai poder ter mais tempo para ver a linguagem corporal, para entender as habilidades neutras daquele colaborador. Então, eu acho imprescindível utilizar. Um detalhe muito importante, né? Porque existem vários dados aí na literatura, e há até um livro de uma psiquiatra carioca que é de Mentes Perigosas. Eu conheço. Você conhece, e ele fala muito bem que os indivíduos de... Ana Maria Barbosa, parece. São mais predominantemente psicopatas. Uhum. E são os que mais ocupam cargos de chefia, né, nas posições mais altas. Então, um RH... o perigo mora ao lado. Perigo mora ao lado. O RH que utiliza algoritmos para apoiar a sua decisão, ele não vai seguir aquela decisão do algoritmo, mas ele vai ter um alerta. Então, por exemplo, já há algoritmos que, através da vibração da voz, identifica depressão ou tendência de suicídio. Uhum. Ou insuficiência cardíaca, vibração da voz. E se eu tiver essas informações, é claro que elas vão chegar, se eu tiver essas informações para apoiar a minha decisão. E no RH eu tenho 7 pessoas para um cargo, eu vou ter que escolher uma. Eu vou usar a minha habilidade humana, a percepção humana para decidir. Mas se eu for apoiado por inteligência artificial, apoiado, não é ela que está decidindo, não tem como eu ser pior. Porque ela consegue, além de buscar dados daquela pessoa, históricos, e inclusive uma coisa muito complexa, é você entender aquele perfil para aquela posição. Porque o indivíduo pode ser extremamente talentoso, mas ele não é o perfil daquela posição. A IA pode nos ajudar. Então, em tudo na vida... Tem aquelas coisas inerentes à boa educação, né? Que é o trato com o semelhante, que às vezes a IA não detecta, né? Ela até pode. Você sabe que teve um trabalho muito interessante com relação à empatia. Compararam as consultas humanas com médicos e com IA. E os pacientes elegeram a IA como mais empática do que os médicos. Eles não sabiam o que era humano, o que não era, e a IA foi mais empática. Então, se você analisar até sobre esse aspecto, e o Thomas Friedman escreveu um livro fantástico, que ele escreveu Obrigado por estar atrasado. Thank you for being late. Nesse livro ele fala que a capacidade humana de adaptação é linear. E a tecnologia, a transformação da tecnologia é exponencial. Ele escreveu em 2016, a distância entre o momento do conhecimento da tecnologia e a capacidade humana já está muito grande. Então, nós não temos capacidade de nos adaptar a essa realidade. Então, eu tenho dificuldade de me adaptar à ideia de que a inteligência artificial é mais empática do que um médico. Eu tenho dificuldade. Aí, quando eu falo de flexibilidade dessas habilidades neutras, essa é uma que eu estou convidando as pessoas. Pensa, reveja o seu autoconhecimento. Seja flexível para entender que sim, a IA pode ser mais empática do que um profissional humano. Então, o que eu vou fazer? Me aliar a ela. E vou usar a IA para melhorar o resto de empatia que eu precisasse ter. Está dentro dessas habilidades neutras que nós temos que treinar nossos jovens. A IA não é infalível, né, doutor Roberto? Ela foi criada pelo humano, né? Então, o grande problema do começo da IA foram as alucinações. E tem uma coisa, quem trabalha muito com isso, vocês vão ver que a IA tem uma tendência que você faz lá seus prompts, o prompt é uma provocação que você faz para ela. É uma questão que você manda para ela, né? E ela tem uma tendência a te agradar. Exato. Então, se você fizer um prompt... Eu já notei isso. Que não feche o ciclo, ela vai sempre te agradar. Eu já testei isso várias vezes. Então,
Sim. E essa que é a beleza da coisa, né? Eu tenho um amigo, colega de Uberlândia, que é o Rodrigo Mazzini. Ele formou-se em Uberlândia, fez física, matemática e medicina aqui na UFO. E ele hoje é um dos maiores operadores de IA generativa do planeta. Ele faz IA generativa para a Disney, formado aqui em Uberlândia. E ele fala que engenharia de prompt é arte. Eu achava que era pura matemática, puro algoritmo. Não, engenharia de prompt é arte. Então, se você faz um prompt que cerca essa possibilidade dele sempre te agradar, a sua chance de errar é menor. Mas você vai ver que toda inteligência artificial, ao final, ela deixa a decisão para o humano. A decisão é humana. A gente tem que ter essa sensibilidade, porque sim, ela erra, claro que erra, ela alucina, claro que alucina, ela tende a te dar as respostas que você quer, mas o que a gente observa, se você analisar, tem um cara, o Leopold, esqueci o sobrenome dele, ele escreveu, ele fez um texto maravilhoso sobre as ordens de grandeza da aceleração do processamento computacional. Uhum. E ele colocou o marco zero em 2022, quando foi lançado o GPT-4. E ele viu que 2018 até 2022, a diferença de processamento computacional foi da ordem de 10 elevado a 7. Então já passou do hexaquilhão de processamento por segundo. Uhum. E de 2022 para agora 2026, 10 elevado a 8. Então, o que eu vejo? Ela errava muito. Então, ela desenvolveu ali em 2013, a inteligência artificial criou a capacidade de processar texto. Ela processava, mas não entendia. 2013. 2016, eu me lembro quando eu vi o primeiro entendimento de texto. 2022 já veio o entendimento de linguagem. E você lembra que 2023 já veio a multimodal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que começou errando, começou alucinando, está cada vez melhor e vai errar cada vez menos. Houve um trabalho do pessoal da Universidade Cornell de Nova York, uma das melhores universidades do mundo. Ela pegou casos clínicos complexos publicados na revista mais importante do mundo, a New England Journal of Medicine. Sempre publica ali, pegou 300 casos complexos e colocou para 20 médicos residentes analisar os casos complexos. E aí ela deu a oportunidade de um grupo não usar internet, só eles para resolver o caso clínico. Outro grupo usava o Google. Um terceiro grupo usava a inteligência artificial. E um quarto elemento foi o robô sozinho. Claro que nessa sequência, quem usou o Google foi melhor que quem não usou, quem usou os modelos de linguagem foi melhor que quem usou o Google. E o robô sozinho foi melhor que o médico, usando inteligência artificial. Aí vem a pergunta, está publicado. Então, quer dizer que a inteligência artificial foi melhor do que o médico usando inteligência artificial para resolver um caso clínico complexo? Foi, está publicado. Quando foi publicado isso? 2023. Agora, né? Agora. Então, aí a minha capacidade de adaptação, lá do Thomas Friedman, eu preciso me adaptar e aceitar isso. E trabalhar para que eu tenha esse aliado comigo, em benefício no meu caso, um benefício do paciente. De certa forma, doutor Roberto, de certa forma, não, na realidade, o senhor acredita que a formação acadêmica, com o avanço da IA da forma que está acontecendo, vai acabar? Ela vai passar uma transformação. Eu tenho brincado, isso aí é uma brincadeira minha, e nos encerramentos eu falo que o mundo acabou. O mundo acabou em 2022 com o ChatGPT. Por que o mundo acabou? Porque nós temos que repensá-lo completamente. Você falou na sua introdução aqui, gostei muito dela, que você falou que essa transformação é a maior que a civilização já conheceu. Sem dúvida. É a maior. Então, por enquanto, né? Por enquanto. Então, até agora, ela é a maior. Então, indo para esse ponto, absolutamente tudo que trabalha com a simetria de conhecimento acabou. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, como que nós vamos ver isso? Com resultado. E esse resultado, então esse modelo
de ensino, qualquer, eu não estou falando mal nem bem, eu estou só discutindo o fato, não estou discutindo as pessoas. Mas o que eu quero saber do resultado. Então, no resultado, se eu comparar para os próximos 5 anos, uma pessoa que entrou para o ensino formal, ensino médio, colegial, etc., ou faculdade, ou pós-graduação, se eu comparar essa jornada com uma jornada do conhecimento just in time, acessível, e já há modelos, já há grupos, eu vi nos Estados Unidos, estou vendo também na Europa, que estão criando universidades com essa cabeça. Não tem dúvida que se eu for medir a entrega, eu vou medir a entrega. É claro que essa entrega vai ser maior. Então nós vamos ter que reformular. Nós temos que ver como que nós estamos no meio do furacão. Então eu acho que as coisas não são rupturas abruptas, mas é uma transição. E o que eu acho interessante, quando a gente vê essa inovação disruptiva, é muito importante que os players sejam os autores da sua própria destruição. Então, que as escolas sejam elas as autoras dessa transformação. Elas próprias que vão, numa sequência mais amena, vão fazendo a transformação, até chegar no momento que o modelo curricular, o modelo de conteúdo seja totalmente transformado com apoio e a própria inteligência. Eu tenho visto, se você olhar o programa de ensino do Johns Hopkins, que é uma das melhores faculdades de medicina do mundo, eu tive com o pessoal de lá vendo o currículo médico transformado completamente, mas não tem nada do currículo de 10 anos atrás. Então, eles estão se transformando. Nós temos que nos transformar também. Nós temos que observar o que está acontecendo e buscar quem possa nos ajudar. E eu acho que a própria IA vai nos ajudar muito nessa transformação. Doutor Roberto, nosso tempo já está quase no final. E para a gente, claro, o microfone está à disposição do senhor para outras observações. Que isso aqui nós temos assunto para um dia. Como sempre, né, Olê? Está aqui com você. Você provoca os insights. E você vê, à medida que o tempo passa, vai ficando melhor vir conversar com você, porque a gente está buscando as informações de um campo da consciência universal. Não, mas é gostoso que você dá liberdade para a gente fazer qualquer pergunta para você que você... Vice-versa. Se você pudesse dar uma dica, uma informação, vamos dizer assim, aos pais de hoje para os seus filhos no futuro. Você é pai, você tem um menino já que está bem enfronhado nessa coisa de tecnologia. Que recomendação que você faria? Eu recomendo uma literatura que um autor americano best-seller, ele escreveu Geração Ansiosa. Anxious Generation, Geração Ansiosa. Procurem esse livro, porque ele é um livro baseado em evidência e ele estudou por faixa etária. Até os 5 anos de idade, dos 5 aos 8, dos 8 aos 12, dos 12 aos 15, o impacto da transformação digital na mente dessas crianças. Então lá ele traz recados claros, a partir de que idade você pode permitir uma tela para o seu filho, um tablet. A partir de quantas horas que você recomenda por dia. E ele mostrando o impacto da mídia social sobre a personalidade e o equilíbrio emocional, a saúde mental das crianças. Meninas e meninos, é completamente diferente. Então esse livro ele é muito rico, ele vai muito além do que eu posso falar aqui. Então ele traz lá, e eu utilizei isso para a educação dos meus filhos, porque foi ciência. Ele estudou o que você pode deixar seu filho interagir. E o cuidado tem que ser muito grande, porque antes da mídia social, o bullying, isso era numa interação 1 a 1, 1 a 3, 1 a 5. Hoje é catastrófico. Hoje o impacto de um bullying, de uma mídia social, ele é irreversível, ele ganha proporções desastrosas. Sim. Então, ele escreve isso com muita propriedade. Eu li um pedaço desse livro. Geração Ansiosa. Sim. Eu, como tenho uma filha de 9 e um filho de 17, eu comecei e não tinha como terminar, não tinha como não terminar. Então, eu recomendo a todos. Mas o recado que eu dou é preciso tomar muito cuidado,
porque a gente tem dados. Hoje eu participo de uma operação de telemedicina que deve ser a maior plataforma de saúde mental do Brasil. Ela se chama Zen Club. E ela foi fundada por psicólogos e psiquiatras e hoje ela roda uma plataforma extremamente inteligente, usa muita inteligência artificial. E a gente está vendo, tem uma outra startup que também eu tive o prazer de colaborar com o fundador, que é o Fernando Domingues. Ele criou uma operação, se chama Omni, de benefício em farmácia. E o que ele fez? Então, ele usa inteligência artificial, o que ele fez? Ele sabe o que a pessoa usa de medicamento. É diferente de saber o que o médico prescreve. Porque o médico prescreve, ele não compra. Ou o médico prescreve, ele troca. Essa startup, ela usa inteligência artificial para levar benefício de farmácia. Então, ele sabe o que, de fato, as pessoas estão usando, porque eles compram com essa plataforma. Número 1, eu achava que o remédio mais prescrito seria remédio para pressão arterial ou para o colesterol, saúde mental. Então, eu estou com essa plataforma de telemedicina que deve fazer umas 4.000 consultas por dia. E esse insight que a gente tem da Omni de medicamento utilizado, se tivesse que chamar a atenção da nossa sociedade, da nossa civilização, das nossas empresas, qual que é o maior problema de saúde que eu tenho hoje? Saúde mental. E nem estou falando do transtorno autista. Dentro das peculiaridades de Uberlândia, que produz grandes talentos, dentro disso que você está falando de saúde mental, o criador do Janeiro Branco, que trata da saúde mental, é de Uberlândia, o Leonardo Abrão, que criou esse Janeiro Branco para despertar as pessoas para a necessidade de cuidar da saúde mental. E esse Janeiro Branco extrapolou as fronteiras, está no mundo inteiro hoje. Então, criado aqui, né? Criado pelo Leonardo Abrão, um rapaz, um jovem ainda, psicólogo daqui. Doutor Roberto Botelho, que prazer enorme tê-lo aqui. Você vai ficar mais tempo ainda por aqui, por Uberlândia, pelo Brasil? Eu tenho ficado aqui uns 3 dias por semana, e sempre um prazer estar aqui com você, porque, de fato, Orley, você nos propicia uma discussão que são muito poucos fóruns que a gente pode trabalhar e discutir tão abertamente esses temas. Então, eu gosto depois de rever o que foi falado aqui, e o interessante é ao longo do tempo, né? Porque quando a gente fala, nós conversamos há mais de 20 anos, então quando eu revisito um tópico de 20 anos atrás, é importante a gente ver uma coerência, né? E ver como que... Eu estava pensando os filhos gostam de falar dos seus êxitos para o pai, então o filho gosta de contar para o pai o êxito. E os pais gostam de contar para os filhos os aprendizados, os erros, né? Sim. Então, quando a gente pega na jornada do tempo, que a gente já tem essa história, eu tenho prazer de ter essa história com você, a gente vê e visita o que a gente está conversando e espera que o saldo seja bom. Agora, se você continua me convidando, é porque a avaliação que vem de fora... Tem uma outra recomendação que eu dou para o nosso ouvinte, um livro espetacular que ele escreve sobre o sucesso, a fórmula do sucesso. Ele ainda não tem no português, por isso o título é The Fórmula, do Alberto Barabasi. E ali ele fala das variáveis, os algoritmos que estão por trás do sucesso e do fracasso. Fala de performance, fala de networking, mas o que eu quero falar, o recado final é esse. Ele fala que o sucesso é uma classificação que os outros te dão. Ele não é seu. O sucesso é a comunidade que você está inserido e que vai te falar qual o valor que você tem para ela. Não é você que vai falar, eu performei isso. Então, quando a gente tem esses bate-papos aqui, se a gente repete o bate-papo, se a gente é chamado para o bate-papo, se tem audiência, é a comunidade que fala... E que está ganhando. Que teve sucesso. Você me fez agora dar uma volta lá, bem lá atrás, lá no campus lá de Santa Mônica, da medicina, nos primeiros experimentos da medicina à distância. Sim, nós já falamos disso aqui. Nossa. Lá atrás, né, com telefone. Tem uns 30 anos isso, Roberto? Tem, mano. Tem. Você quer ver? Em 98 a gente fez... Foi por volta de 90... foi ali na década de 80. Foi 80. Década de 80. E que você veja, eu não tive o privilégio de estudar medicina aqui na Universidade Federal de Uberlândia.
E eu fui conhecendo a Universidade de Uberlândia, a Faculdade de Medicina da Universidade. Eu fui conhecendo ao longo do tempo e através dos meus colegas egressos de lá. E eu vou te falar, eu rodo o mundo. Os melhores talentos que eu convivo no meu meio, eu tenho grandes talentos que são formados aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Você estava falando de robótica, hoje o maior cirurgião cardíaco robótico do Brasil é um indivíduo extremamente generoso, educa gente no Brasil inteiro. O Paulo César Santos, ele é formado aqui em Uberlândia, fez toda a jornada dele aqui em Uberlândia, depois fez a residência no Dante Pazanese, em São Paulo, mas é formado na universidade. Então, eu não tive esse privilégio, mas a vida me deu esse presente, que eu fui convivendo, trabalhando aqui em Uberlândia, fui convivendo e vendo na área da oncologia, na área da urologia, em todas, na área da neuro. Eu fico impressionado. O projeto que eu vi aqui de tratamento do derrame, do AVC, do stroke, por médicos que saíram da UF, fizeram treinamento de excelência. Então, Uberlândia tem essa coisa, a gente tem que perguntar que água é essa, né? É muito interessante que essas coisas são feitas aqui. O senhor Virgílio falava uma coisa, o nosso ex-prefeito, ele era bem visionário. Ele falava, Orley, o que é de Uberlândia, se não for o melhor, tem que ser o maior. Entendeu? Uberlândia tem dessas coisas, né? Muito obrigado, doutor Roberto, que prazer. Prazer é meu, prazer é meu. E para você que nos acompanhou em mais este Conexão MTI, o nosso agradecimento primeiramente à Área Offices, instalado lá no Polo Tecnológico Sul de Uberlândia. Para você, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.